cumprimento a querida e amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que culto maravilhoso. A presença de Deus é marcante em nosso meio. Que responsabilidade. Pois bem, meus amados, eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Louvado seja Deus, é fiel, meu Pai. Gênesis, capítulo de número 37. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11. As horas já são avançadas, eu vou fazendo a leitura e a igreja acompanha. A palavra do nosso Deus, ela diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no, e já não lhes podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. Amém, meus amados irmãos? Podem se assentar, tome o seu lugar. E vamos ao texto. O texto lido fala a respeito de Jacó, agora já com nome alterado para Israel, onde o autor destaca que ele amava mais a José do que a seus outros filhos. Ora, Jacó teve, contando com José, 13 filhos, sendo uma menina. Mas a Bíblia relata, pastor Paulo, que ele amava mais José. E por amar mais a José, ele lhe deu uma túnica. Esta túnica, meus amados, despertou grandes ciúmes entre os seus irmãos. E por que um presente dado por um pai a um filho despertou tanto ódio, tanta inveja dos seus outros irmãos? Ora, a túnica, meus amados, tinha todo um significado por detrás dela. Naquele período, o pai que dava a túnica a um filho, ele estava dizendo àquele filho: olha, tenho você por preferido sim, tenho você por meu substituto. Ora, no momento em que eu partir, tu se tornarás líder, toda a família obedecerá a ti. Só que esse era um direito do primogênito. E José não era o mais velho entre eles. Aquilo despertou grande fúria. Já não bastava o pai amar mais aquele irmão, ainda dá a ele uma túnica e diz: você será líder após a minha morte. Deus, tremendo. Os irmãos não gostaram nem um pouco. José, no texto que lemos, diz que ele teve ainda 2 sonhos. Talvez na inocência do jovem de 17 anos, ele contou a seus irmãos aquele sonho. E os seus irmãos, já vendo o amor do pai, vendo a túnica dada e observando agora o sonho, eles dizem:
reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. Eles começaram a entender. Daniel falou: o negócio é sério. O negócio não é só aparente, não. Esse menino vai ficar no nosso lugar. E antes dele tem 11 na frente. 10 porque uma era menina. Na frente de José vem 10. Como pode esse jovem passar na nossa frente? E aí a Bíblia diz que eles passaram a odiar ainda mais o seu irmão. Mas me chama muita atenção um fato. José não chegou até Jacó e disse: papai, faz de mim líder dos meus irmãos. Papai, dá para mim uma túnica para eu mostrar a eles quem é que manda. Ele não comprou, não pediu, não achou, mas ele ganhou do pai. E eu começo a entender, olhando para a minha vida e para a sua, o que significa isso. Deus pôs uma túnica na mão de cada um aqui. Ele disse: ei, tem um chamado na sua vida. Pode os seus irmãos olhar e não aceitar, mas quem chamou foi eu. Deus te escolheu. A Bíblia diz que certa feita Deus olhou um menino que estava por detrás da malhada, e ele disse: será rei em Israel. Vai, Samuel, unge ele. Vai à casa de Jessé. Chegando ali, Samuel olhou e falou: ah, só pode ser esse aqui, bonito, forte, alto, é esse. E Deus disse: ei, Samuel, tu olha por fora, mas eu vejo é por dentro. Se eu escolhi Samuel, é porque eu sei o que está por dentro. Deus te escolheu porque Ele te conhece melhor do que qualquer outro. Pode o seu irmão do lado, pode o familiar se levantar, mas quem escolheu foi Deus. E se Ele escolheu, Ele se responsabiliza pelo chamado. O texto vai dizer agora que os filhos de Jacó foram apacentar o rebanho do pai. E o pai diz a José agora: vai lá ver os seus irmãos, traz notícia deles para mim. E José vai ao encontro dos seus irmãos. A Bíblia relata que enquanto José está se aproximando, os seus irmãos o avistam antes. E agora eles começam a maquinar um plano para matar aqueles que eles chamam de sonhador. Gênesis 37, versículo 19 está escrito: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha a inveja dos irmãos como era. Lá vem o sonhador. Lá vem aquele que acha que vai reinar sobre nós. Lá vem aquele que conta os seus sonhos e não passam de fábulas, de coisas de sua cabeça. Vamos fazer o seguinte: vamos matá-lo. Vamos acabar com essa história por aqui. Porém o seu irmão mais velho, Rúben, diz: não mate, é sangue do nosso sangue, não vamos matar o nosso irmão. Então Judá tem uma ideia e diz: vamos colocá-lo no poço e ver o que fazemos com o menino. Daí então vem agora os mercadores atravessando por ali. Eles observam e dizem: olha, matar não traz lucro nenhum, vamos negociar José. E José, aquele que recebeu a túnica do pai, é pego pelos seus irmãos. A inveja era tão grande que o que eles fazem? Arranca dele a túnica e lança naquele fosso, naquela cova, e agora vende ele por escravo. José, que recebeu a túnica, compreendeu a importância dela, teve 2 sonhos dados por Deus, e com certeza eu creio que José imaginava como seria o seu futuro, com tudo aquilo que vinha se confirmando. Mas agora José é vendido como escravo, levado para a terra do Egito. E eu começo a ver que Deus chamou a mim, chamou a você, e o inimigo tem se levantado de várias formas, de várias maneiras, tentando te fazer parar,
tentando te desanimar, tentando lhe dizer: não é para você, esse negócio não é para você, larga isso, deixa para lá, deixa com seus irmãos, outro vai fazer, desiste desse negócio. Tentando colocar o desânimo no nosso coração. Só que o livro de Gênesis, ele conta que havia um detalhe sobre a vida de José que fazia toda a diferença. Não era a túnica dada pelo seu pai, mas está em Gênesis 39, versículo de número 2. O Senhor era com José. Olha aí o que faz a diferença na vida daquele que foi chamado. É a presença de Deus que foi louvado nesta noite. José foi vendido, a túnica foi arrancada, ele estava em terra estranha, mas a presença do Senhor era com ele, e a Bíblia diz que ele começa a prosperar. Por quê? Porque quem chamou se responsabiliza. Você não está aqui de gaiato, não. Você está aqui porque Deus te chamou. E nessa noite Ele está confirmando. Tome uma posição. Se coloque na brecha. Deus vai te usar. Aleluias. Para de olhar a dificuldade. Imagina José. Agora eu estou no Egito. Meus irmãos me odeiam. Papai pensa que eu morri. Para de olhar a dificuldade. O salmista lá no Salmo 121, que ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Para de olhar a dificuldade, olha para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Esse mesmo Deus que a Bíblia diz aqui, o Senhor era com José. É o mesmo Deus que quando libertou o povo de Israel, levou ele por um caminho, e esse caminho deu de frente ao mar. Agora o povo está em frente ao mar, atrás vem o exército de Faraó, e agora acabou a história de Israel. Moisés clamou, e Deus respondeu. Agora é hora de clamar, Moisés. Agora é hora de ficar clamando, Moisés. Marcha, homem, marcha, porque eu abrirei o mar vermelho e tu passarás com os pés a seco. Quem chamou se responsabiliza. Então somente se posicione. Pare de reclamar. José não reclamou. José estava na presença de Deus. E ele começou a prosperar. Não só prosperou, como tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar não era bobo, olhou e falou: o menino tem algo diferente. Não, vou pôr tudo que tenho na mão dele. A Bíblia diz que agora José se torna administrador na casa de Potifar. José havia perdido a sua túnica. Agora, quando ele é constituído administrador na casa de Potifar, no reino do Egito havia algo muito interessante. Se conhecia a pessoa, a função que ela exercia pela sua veste. Potifar põe uma veste nova em José. Os irmãos tiraram, mas agora vem Potifar e fala: toma a veste de administrador. Onde você passar, vão reconhecer que você é o administrador da minha casa. Você é o administrador dos meus negócios. Eu confio em ti. Que maravilha. Eu começo a imaginar novamente a cabeça de José. A promessa de papai está cumprindo. Papai disse que eu seria líder, eu dirigiria, eu seria governador, administrador. Eis-me aqui tomando conta da casa de Potifar.
Tiraram a minha túnica, mas eu ganhei uma nova veste. A promessa continua. Só que a Bíblia vai dizer agora que este jovem era formoso, de boa aparência. E a mulher de Potifar começa a olhar a ele e desejá-lo. E ela tenta seduzi-lo, e toda vez José, um homem íntegro, diz: não, Potifar me constituiu aqui, me deixou sobre todas as coisas, só me proibiu uma, que é a senhora. Pecaria por acaso eu contra meu Deus? Note que ele não ia pecar contra Potifar. Ele estava reverenciando a Deus. Ele falou: este Deus que esteve comigo na jornada da minha terra até aqui, eu não vou abandoná-lo agora. Não é com este banquete pífio que eu vou sair da presença do meu Deus. Não, eu não aceito. Mas um belo dia aquela mulher entrou na casa, viu que José estava por ali e não tinha mais nenhum outro servo observando. E a Bíblia vai dizer que ela agarra ele pelas vestes novamente e diz: deita-te comigo. E ele diz: não, e foge. Só que o que ficou nas mãos dela? As vestes de José. As vestes de José. De novo o menino perde a sua veste. Os irmãos tiraram a sua túnica. A esposa de Potifar tira a sua veste. Ou seja, o inimigo não vai desistir. Ele vai tentar te derrubar de um jeito ou de outro. Vai tentar te fazer parar. E o que aconteceu com José, que estava administrando a casa de Potifar? Foi parar na prisão, preso. Talvez ele olhou e falou assim: mas estava indo tudo também. A promessa estava se cumprindo na minha vida. O chamado estava sendo cumprido na minha vida. E agora, olha onde eu estou, preso. Outrora os irmãos o prenderam num buraco. Agora ele está preso em uma prisão. Parecia que tudo estava dando errado agora. Tudo estava dando errado. E como entender essa situação? Como entender quando Deus nos chama para uma grande obra? Essa obra começa a fluir, começa a ganhar forma, tomar corpo, e de repente vem um vento e tira tudo do lugar.